Olá, hoje vamos falar de comunicação. Minha convidada é especialista em branding, informação de marcas, através da comunicação, através do jornalismo, através dos textos, das redes sociais. E trabalhando muito também com moda, por trás sempre das câmeras fotográficas. Determinada, sincera, honesta, visionária, natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Rogério e da dona Bianca, é jornalista formada pela Universidade Fevale, especialista em comunicação estratégica e branding. Esposa do Farley, atua na Talentari, agência focada em conteúdo e criatividade. Mãe da Lívia, também é professora de pós-graduação na Universidade Fevale. Hoje teremos uma conversa de peso com Renata Arteiro Pou. Renata Arteiro, bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada pelo convite. Uma honra poder conversar contigo, acompanho, não sei se desde o início do teu trabalho, mas com certeza desde do boom que a Talentari experimentou, aquela engatinhada, chegada de vocês, a FENAC. E a revolução que vocês fizeram na comunicação da FENAC naquele momento, e admiro muito o teu trabalho, não te disse isso ainda, mas oportunidade de poder contar um pedacinho dessa história agora aqui. Legal. Por que comunicação, hein? Olha, eu desde pequena fui muito tagarela, minha mãe sempre me falava isso, assim. Eu dizia, quando eu tinha uns 10 anos, 12, eu disse, mãe, eu quero fazer jornalismo, eu quero ser jornalista, eu quero comunicar, eu preciso me comunicar com as pessoas. E meu pai sempre muito contragosto disso, assim, ele sempre trabalhou na área química e falou, não, tu tem que fazer engenharia química, porque eu consigo te dar os caminhos, né, eu tenho como te indicar, e aí muito preocupado com o meu futuro, assim, né, ele queria que eu tivesse um emprego certo, aquela coisa, né, do normal de pai, né. E minha mãe jamais sonhadora, não, Renata, tu vai fazer aquilo que tu quiser, né, fica bem tranquila e segue teus estudos, daqui a pouco aí eu logo fiz inglês, eu gostava muito de aprender muita coisa, sempre fui muito estudiosa. E aí na época ali do vestibular, eu disse, não, eu vou fazer jornalismo. Meu pai disse, não. E daí meu pai ficou nos meus ouvidos, assim, que eu falei, não, eu vou fazer Ele vai ver essa entrevista vai, depois, hein? Mas tudo bem, eu falo isso pra ele até Rogério, hoje, né? deu certo. Exato. Hoje ele fala isso, né? E aí eu fui procurar um núcleo de psicologia que a Fevale tinha pra me ajudar, porque até eu fiquei em dúvida. Daí eu pensei, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Meu pai fica, né, me atucanando. E aí, nesse núcleo, eles me mostraram e tal. Fiquei uma semana indo. E aí, Renata, realmente, teu caminho é a comunicação. Fiquei em dúvida entre publicidade e jornalismo, porque eu gostava muito das duas áreas. E acabei optando por jornalismo, porque eu sempre tive dificuldade em vender alguma coisa pela qual eu não acreditasse. Então, eu acabei indo pro jornalismo por conta disso. E até hoje, quando eu tenho a Talentari há 8 anos, né, sou sócia, diretora da empresa, e eu sempre busco prospectar clientes e me encontrar com clientes que eu acredite muito no propósito, porque aí é mais fácil a gente comunicar eles, né? Fica mais tranquilo. É. Mas o jornalismo não é um lugar só de verdades, né, dona Renata? A faculdade foi te mostrando que não era bem assim? Como é que foi isso? A faculdade nem tanto. Eu acho que o mercado de trabalho me mostrou um pouco isso. A gente está em dias de uma total discussão da credibilidade dos maiores veículos da história desse país, né? Sim. Como tu está enxergando isso, hein? Olha, eu costumo brincar assim que a faculdade não me preparou para entender muito tudo isso. A gente foi preparado para defender muito essa verdade do jornalismo e quando a gente vai para o mercado de trabalho, eu não cheguei a trabalhar em redação de veículo, né? Então eu não posso falar com a tal propriedade. Mas a gente acaba, enquanto assessoria de imprensa, a gente acaba vendo algumas coisas que a gente não é se desestimula a palavra, mas a gente pensa assim, nossa, é diferente do que eu aprendi na faculdade. Eu acho que a gente vive momentos muito tristes na história do jornalismo, mas ao mesmo tempo felizes no sentido que eu enxergo que uma boa parte da população hoje tá acreditando mais, tá buscando mais, se saiu em tal veículo é porque realmente tá tendo uma volta nesse sentido. Uma credibilidade muito maior no meu ponto de vista, assim, né? Uma credibilidade muito maior. Eu acho que ele tá cada vez mais indo pro digital, que é uma coisa que eu acredito muito, então tem muitos veículos fazendo um trabalho maravilhoso no digital e tem alguns que ainda estão engatinhando para isso. Verdade. Né? Mas eu percebo essa movimentação, eu percebo uma entrada muito forte de pessoas que não são graduadas em jornalismo, trabalhando como jornalistas cada vez mais, né? E aí eu tenho opiniões
diferentes sobre isso, assim, né? Até o TCC da Mônica, minha sócia, lá em 2012, abordava isso. Uma influenciadora fez uma cobertura de um desfile de moda, enquanto que uma jornalista deveria estar fazendo. Se isso é certo ou errado, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu trabalho com influenciadores hoje, eu acho que eles são grandes porta-vozes de comunicação, acho que eles têm uma comunidade inteira que acompanha eles e que acredita na verdade deles. E aí é tipo Esse a é o mesma mérito história deles. do jornalismo. É a mesma história do jornalismo, né? Tu é influenciador, tu tem que contar com a tua verdade, tu não pode ir contra ela, né? E aí eles são julgados tanto quanto os veículos são julgados hoje, é a mesma história, né? Então, acho que a gente anda em um momento de se repensar tudo, assim, né? A comunicação de uma forma geral. Mas isso que tu falou da credibilidade dos veículos é um movimento de retorno também, Exatamente. mostrando que tem espaço, na verdade, para cada identificação, né? Exatamente. Tem muito a ver com porta-vozes nossos, né? Total. Me identifico com aquele cara que fala e essa máxima é máxima, né? É o máximo. Aquele cara fala o que eu penso, independente de ser a verdade absoluta ou a verdade real dos fatos, né? É, que aí a gente tem uma parte mais de opinião na história, né? Que é um pouco diferente. Mas sim, eu acho que é um retorno muito grande. Eu acho que as pessoas, eu sinto pelo menos isso, que as pessoas estão dando mais valor ao jornalismo, sabe? De uma forma que, por uma questão de demasia de fake news, de todo mundo falando tudo, da internet dificultado algumas coisas também, do WhatsApp, daquela viralização de conteúdo que é um conteúdo mentiroso, as pessoas elas estão dando mais valor àquele jornalismo de raiz que a gente chama, né? Que é aquele, vou procurar a notícia na fonte correta. Só que às vezes a gente tem fontes que não são tão corretas assim e que acabam prejudicando, né? Fazendo um desserviço. Fazendo um desserviço. Mas eu sinto que a gente tem sido um pouco mais valorizado nesse sentido. Não sei se tu também percebe isso, né? Mas eu sinto muito isso. E sim, existem aquelas pessoas que são as pessoas-chave, muitas vezes, dos veículos, que aí entram numa coisa mais opinativa. Minha única dificuldade é entender se a população entende essa divisão, né? Tipo, a Vale TV fala sobre um assunto, mas talvez não seja o que tu acredita, mas tu não é a Vale TV, tu é o Rodrigo. Tem uma diferença entre a editoria e a opinião, exatamente. do jornalista, da pessoa, e aí a do internet, indivíduo. as redes sociais, elas abriram um pouco isso e aí eu fico me perguntando se as pessoas conseguem diferenciar. Por exemplo, eu sigo o William Bonner nas redes sociais. Chutando assim, né? Tu tá curtindo ele de barba? Mas é uma quebra de paradigma. Isso foi pros trending topics do Twitter. E ele está querendo causar, é óbvio que os movimentos são para isso. O pessoal, Exato. aí não gostei dele caminhando pelo estúdio. O objetivo era que as pessoas falassem dele caminhando pelo estúdio. Exato, mas aí isso se confunde muito com... Ele é o porta-voz no Jornal Nacional, um momento sério, enfim, um veículo que todo mundo acredita, que todo mundo tem uma credibilidade. E aí não necessariamente a opinião do William Bonner é o que o Jornal Nacional vai divulgar. Então a minha única dificuldade de entender esse movimento internet, redes sociais, comunicadores e veículos, essas pessoas conseguem fazer o discernimento correto entre as duas coisas, sabe? Eu acredito que não. Eu consigo, tu consegue, porque enfim, nós somos pessoas que somos da área, talvez. E eu sempre digo, a Globo sempre foi a mesma Globo. Mudamos nós, mudou o mundo, mudou o Brasil, mudou o momento, e vai mudar amanhã de novo. Mas a Globo é comunista. Vocês gostam de dinheiro, como alguém comunista não vai gostar, né, gosta de dinheiro. Bom, enfim, aí é outras questões. Mas eu quero aprofundar isso sobre outro prisma, que é a saturação também que a rede social nos provoca em torno daquilo que está over, né? Seja de brigar de política e as pessoas migrando para o Instagram como um movimento de chega daquilo lá, seja querer continuar impondo verdades através de perfis fakes, de notícias fakes, enfim, assim, tudo. Tu estava me falando antes que tu enxergou desde 2010, e aí veio a Talentária, veio a tua caminhada, que as redes sociais eram um futuro. Que conversar para as pessoas e formar conteúdo de qualidade ali seria um meio democrático e natural de como caminhava a humanidade. Hoje, 2021, qual é o caminho que tu enxerga para as redes sociais realmente? Olha, em 2010 eu acreditava muito 2010 tinha só o Orkut começando ali o... Não, tinha Facebook. Começando ali o Facebook, 2008, Facebook, não, 2009. Já tinha. Quando eu trabalhava na assessoria de imprensa para a Prefeitura de Novo Hamburgo, e eu fazia o Facebook da Prefeitura de Novo Hamburgo. Imagina, eu fazia o saque,
que era tu receber as perguntas das pessoas, responder todo mundo ali, e aquilo já era uma coisa estranha para as pessoas ali, né, para os secretários, enfim. Tá, mas as pessoas estão comentando isso abertamente, e daí fica ali, todo mundo consegue ver. Sabe de nada. E aquilo era estranho, era tudo novo para mim. Na faculdade eu jamais aprendi sobre isso, né? Imagino. Acho que hoje já mudou currículo, enfim, já é outro, estamos num outro momento, Amém. né? Mas na época era tudo novo para mim também, e eu, meu Deus, eu comecei a estudar sobre isso, e pensei, gente, eu acho que isso é um boom muito, muito legal, assim. Depois eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, lá já estava bombando o Instagram. Então eu já voltei com a ideia do Instagram na minha cabeça e falei, eu preciso trabalhar com isso. E aí eu fui para uma agência em Porto Alegre, porque já era uma coisa um pouco mais normal. E trabalhei só produzindo conteúdo para marcas. E aí eu pensei assim, nossa, será que eu sou menos jornalista por isso? Né? E eu escutei isso, né, na época de algumas pessoas. Será que eu sou menos jornalista por isso? E me questionei muito, mas aí eu comecei a enxergar que nós éramos um núcleo só de jornalistas, produzindo conteúdo para marcas. E por quê? E nada contra os publicitários, de forma nenhuma, não me entendam mal. Mas a gente conseguia escrever com uma certa imparcialidade que cativava o leitor. Diferente, muitas vezes, do que os publicitários aprendem na redação publicitária, que tem que ser uma linguagem um pouco mais vendedora. E lembra que eu te falei que eu não conseguia vender nada e tal? Pois é, então por isso que a gente começou a trabalhar dessa forma. E eu acredito que o caminho continue sendo esse. E eu acho que marcas, pessoas, influenciadores, todo mundo que entra nas redes sociais, seja elas qual for, se elas entram com a ideia de vender alguma coisa, de transformar o outdoor num card de Instagram, nunca vai dar certo. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão saturadas disso. Eu escutei antes tu comentando do anúncio do YouTube e tal, daquela coisa imposta. Eu odeio também. Raiva do YouTube. E eu sempre falo uma coisa, quando eu vou até falar da Talentária, ninguém cria um perfil no Instagram para comprar alguma coisa. As pessoas se criam com um objetivo, relacionamento. Então eu acho que o futuro segue sendo aquilo que eu já venho falando desde 2013, quando eu abri a Talentária. As pessoas e as marcas, elas precisam buscar se relacionar com os consumidores e criar conversas. E não necessariamente tentar vender um produto o tempo inteiro. É um lugar de falar. É um lugar de fala. Se relacionar. Né? Então, de ouvir exemplo, também? De ouvir também. As empresas estão ficando boas em ouvir? Então, eu acredito que estejam. Assim, a gente busca na Talentária desenvolver um trabalho muito de de contar uma história, sabe? Sobre cada coisa que a gente vai comunicar. E de ouvir muito o usuário, né? Então, a gente busca entender o problema dele e até produzir conteúdo a partir do que ele está te falando. Porque as pessoas parecem que cada vez mais elas querem falar e menos ouvir, né? Todo mundo fala nas redes sociais e ninguém ouve. Tem isso também. A gente tem um grupo muito forte de pessoas que busca falar o tempo todo e pouco ouvir. Mas a gente tem um grande grupo que escuta. Eu adoro consumir conteúdo. Eu também. Aprender, ver coisas novas. Acho que é o desafio que a gente tem. Tanto que aí novas redes sociais vão sendo criadas, né? Com o objetivo de contar histórias. O Instagram é essa nova rede que é hegemônica, assim, na comunicação? Ou o Facebook ainda é supremo? A gente tem... É que, assim, depende da faixa etária, depende do momento. Porque o pai e o vô tá lá no Face, né? Mas existe uma grande parcela da população, por exemplo, que não tem tanto acesso à internet, né? E que tem dados limitados no celular, por exemplo. E aí, grandes operadoras, elas fazem o quê? Compra o plano comigo e eu vou te dar de graça acesso ao Facebook e ao WhatsApp. Então, por isso, se tu for olhar números, hoje o Facebook é a rede que tem mais acessos hoje no Brasil, tá? Aí depois a gente tem YouTube, depois a gente tem Instagram e daí vai descendo. Mas depende da tua estratégia. Eu acredito que o Instagram O Instagram nasceu para ser uma rede social de foto. Hoje ele já não é mais isso, né? Hoje ele já é muito mais do que isso e ele tá cada vez mais mudando para chegar onde as pessoas querem. Mas, por exemplo, foi lançada há mais ou menos pouco tempo o Clubhouse, que é uma rede só de áudio, né? Onde eu acho fantástico isso. Na era do vídeo, uma rede de áudio bombando. É que os podcasts estão bombando. Se a gente for olhar, por exemplo, nas plataformas como Spotify, né, a gente escuta muito podcast. Eu escuto muito podcast, meu marido, enfim, sobre assuntos determinados. Então, é uma rede que veio para trocar ideias e para tu escutar ela, né? O Spotify era para música. Exatamente. E hoje as pessoas conversam sobre isso. Compartilhamento de conteúdo. Eu não entendo Por isso que eu acho que a base Spotify. de tudo... Não entendo podcast. Porque a gente tem vídeo. Mas se tu tá no carro?
tu pode continuar ouvindo, né? Ah, sim, com certeza. Eu faço sempre essa provocação porque entendo a comunicação perfeita como o vídeo, né? Imagem, movimento, Não, eu gosto muito, textura, tudo. Sim, com certeza. Mas esse fenômeno, ele é instigante. A minha dúvida é se ele não é mais presente pela forma como as pessoas hoje têm internet, né? Pode ser. Ou se é só uma questão de adequação, assim, de realmente... as pessoas vão ter descoberto que o dono de casa já sabia nos anos 80, que dá para ficar fazendo almoço na cozinha e ouvindo a TV ligada na sala. Mas, enfim... Mas, por exemplo, se a gente está no celular, tá? O Clubhouse, ele te permite tu sair do aplicativo e o aplicativo continua rodando o áudio e tu pode ficar no Instagram. O YouTube não te permite. Só na versão paga. Desgraçados. O YouTube, Desgraçados. Então, assim, tem toda uma... Com certeza tem uma estratégia de lançamento, de por que fazer. E outra, é uma sala com várias pessoas, então tu tem diferentes opiniões ao mesmo tempo e não tá gravado aquilo. Acontece naquele momento, tu entra na sala, escuta, debate, fala a tua opinião, então tu tem lugar de fala, diferente muitas vezes de tu assistir um vídeo. Perfeito. Né? Então, o usuário, ele quer ter lugar de fala, cada vez mais ele quer ser ouvido pelas marcas. Quando um usuário, ele comenta em alguma coisa, faz algum comentário nas redes sociais e ele não é respondido, ele fica enlouquecido. Por isso que eu sempre, às vezes a gente tem clientes que perguntam, tá, mas a gente precisa responder. A gente não pode apagar o comentário da pessoa, tipo, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Ainda tem gente querendo fazer isso, E aí a gente explica, né? Não, a gente vai deixar a pessoa mais indignada ainda. Ela provavelmente tem uma comunidade, tem amigos, ela pode buscar pessoas para começar a fazer vários outros comentários. Então, assim, vamos organizar um ataque agora essa empresa aí. Gente, tem pessoas que fazem isso. Né? Os haters estão aí. Qual é o lugar das empresas no TikTok? Ah, isso é meio polêmico. Essa rede que as pessoas estão se divertindo, algumas estão adorando ganhar dinheiro com o TikTok assistindo TikTok. Ele é disruptivo e extremo, né? E tomou conta do gosto popular brasileiro. Sim, as empresas já descobriram o TikTok? Algumas sim, algumas fazem isso muito bem. Eu acho que o lugar das empresas no TikTok tem a ver com a humanização e a personificação. Tu não pode querer ser uma empresa e aparecer lá sem ter uma pessoa para aparecer lá, uma pessoa que represente a tua empresa, sabe? Um avatar. A gente que pode seja uma pessoa. Né? Que a gente tem aí grandes empresas, até uma recentemente criou agora um avatar novo, né? Enfim, tá... O Ricardo Eletro era o próprio Ricardo Avatar. A Magazine Luiza criou uma Magalu. A Magalu. Agora a Renner criou a Renata. É tu, não? Não conheço esse personagem, não vi ela ainda. Novíssimo, foi essa semana. E aí a estratégia deles, olha só que legal. A estratégia deles foi colocar o avatar deles na capa da revista Bazar deste mês. Muito bom. E tem uma entrevista com a Renata. Aí eu tenho uma opinião meio forte sobre isso, porque eu achei um pouco demais. Entende? Uma pessoa que não existe, como é que ela vai dar entrevista? Eu acho que daí tu tá meio que deixando as pessoas meio malucas, sabe? Eu acho que é legal ter um avatar pra falar com as pessoas, para as pessoas entenderem, assim, mas eu acho que tudo tem o seu limite. Então, não sei, eu vou estudar mais isso ainda, não posso sair falando também sobre o que, né, foi lançado recentemente. Mas o TikTok, ele precisa ter uma personificação e, assim, nem tudo é dancinha. Acho que as empresas precisam entender isso, nem tudo é dancinha. Tu acha que eu tenho chance de fazer sucesso dançando no TikTok? Se tu é uma pessoa que todo mundo te conhece porque tu dança, porque tu tem um bom humor, enfim, sim. Se não, não. É muito mais fácil tu compartilhar conteúdo relevante da tua comunidade sobre as pessoas que tu entrevista, que tu vai fazer mais sucesso do que isso. Muito bom. É uma consultoria 0800 hoje aqui. Vamos fazer então o jabá dela. Vamos falar de talentário na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Renata Arteiro. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a sócia, fundadora, diretora da Talentari, a Renata Arteiro. Talentari que, puxa vida, que ano vocês começaram na FENAC? Na FENAC acho que foi 2014, 2015. Logo depois, então. A gente nasceu em 2013. Estava engatinhando ali. Como nasce Talentari? Nasce de conversas na faculdade, né? Eu e a Mônica, nós éramos colegas de faculdade, né? Fizemos diversas disciplinas juntas. Eu já trabalhava nessa agência em Porto Alegre, trabalhando com redes sociais, e enxergava isso muito como... Eu dizia para a Mônica assim, nossa, a gente precisava ter um negócio que entregasse uma comunicação integrada para Novo Hamburgo, que não tinha na época, assim, que fizesse um bom trabalho de conteúdo nas redes sociais, porque assim, a nossa base é conteúdo, e um excelente trabalho de assessoria de imprensa, que era uma coisa que tanto eu quanto a Mônica dominávamos muito, né? Unisse as duas coisas, trabalhasse com influenciadores, que na época ninguém falava disso, assim, né? As pessoas até hoje têm ressalvas em falar de influenciadores? Todo mundo tem, né? Ou isso é só despeito? Não, tem ressalva. Até eu tenho ressalvas de alguns influenciadores, de alguns estilos, de alguns trabalhos, né? Mas claro que hoje já é alguma coisa um pouco mais comum na comunicação, né? Hoje as agências de publicidade convencionais trabalham com influenciadores. Na época que nós nascemos, ninguém trabalhava com isso. Vocês foram pioneiras nesse modelo. Nisso sim, tenho certeza absoluta disso, assim, né? De enxergar o influenciador como um comunicador para a marca, né? Então aí a Mônica veio, então vamos abrir uma empresa disso. E aí a gente começou, estruturou ela. Usamos muito a Fevale, a gente incubou ela na incubadora tecnológica da Fevale, o que foi excelente porque a faculdade não me preparou para empreender, eu não tenho empreendedorismo na minha família, eu não tenho essa veia empreendedora, sabe? Então, não tinha, né? Agora tem. Então, a Mônica não, a Mônica já tinha na família dela, enfim, então para ela era um pouco mais tangível, digamos assim, né? Então, nasceu dali, a gente incubou a empresa lá, tivemos, dezenas de consultorias de finanças, empreendedorismo, marketing, né, a parte de contratos, a parte de contratação de pessoas, tudo isso nós aprendemos através da Fevale. Nos graduamos, saímos lá de Campo Bom, que nós tínhamos a sala lá, viemos para Novo Hamburgo e hoje voltamos ao Hub, né, em 2018 nós voltamos ao Hub, estamos no Hub, que é um lugar tá lindo, assim, né, maravilhoso. Um lugar que uma efervescência aquilo ali, né? Incentiva muito, inspira muito a criatividade, é muito legal trabalhar lá. Na pandemia, né, a gente ficou em home office por praticamente todo o ano passado, né, então engravidei no meio da pandemia, antes da pandemia, né, engravidei em fevereiro, pandemia em março, então, eu fiquei assim, meio maluca, né, porque tu não sabe para onde vai, foi um momento de muita insegurança, né, por parte da Talentari, por parte dos clientes, assim, eu tinha a certeza de que todo mundo ia migrar para o digital. Perfeito. Mas no início a gente teve muitas rupturas, assim, de clientes com medo e tal. E depois, tanto que nesse ano a gente começou com um crescimento muito grande, assim. Porque todo mundo meio que se ligou, não, a gente precisa ir para o digital. A gente precisa ter mais serviços, nos apresentar melhor. Então a gente teve um crescimento muito grande agora nesse ano, no início de 2021, por conta desse retorno, eu acho, que das pessoas de entender assim, não, meu negócio vai continuar e eu preciso digitalizar, né? Então a gente passou por tudo isso. E daí agora voltamos em formato híbrido, ficamos em home office, né? Voltamos em formato híbrido, a gente tem metade da equipe em casa, metade da equipe na Talentari. De semana em semana a gente vai trocando as equipes pra gente ter, porque pra nós, a gente sentiu muita falta do contato físico, assim, do coletivo. A energia é outra. Nós sentamos todo mundo na mesma sala, então é uma troca de conversa e de ideias o dia todo e isso contribui muito pro nosso trabalho. Então a gente voltou e tá todo mundo bem, tudo certo, tudo fluindo super bem. Que bom. O que mudou a Talentari de 8 anos para cá, hein? Eu acho que eu e a Mônica, né, eu posso falar por mim, a gente amadureceu muito enquanto empreendedora. Passou a entender, a gente errou muito, acertou muito e passou a conseguir comunicar melhor o que a gente quer para o mercado, né? Entender quem a gente deve atender, de que forma a gente deve mostrar o nosso trabalho. A gente conseguiu, existe uma grande diferença entre criadores de publicações, de posts, e produtores de conteúdo, né? Então, nós somos produtores de conteúdo. Quando uma empresa me contrata, ela entende isso, né? Ela entende que a gente não está buscando propagar o teu produto, e sim propagar as tuas ideias, né? Acho que esse é o nosso negócio, esse é o nosso core business mesmo, assim. E assessoria de imprensa é a mesma coisa, assim. A gente brinca que a gente deu uma revolucionada, a gente fala que a assessoria de imprensa é 2.0, porque a gente vai um pouco além do básico release, a gente busca outras formas de comunicar o nosso cliente, né, muito com influenciadores, enfim, a gente busca formas diferentes de trabalhar a assessoria de imprensa, mas na essência dela, como ela é mesmo, né, então a gente cresceu muito nesse sentido, em conseguir mostrar
para a comunidade, né, de Novo Hamburgo, região, enfim, hoje a gente atende clientes em Santa Catarina, a gente está trabalhando em outros estados também, que nós somos diferentes de uma agência de publicidade convencional, nós não somos uma agência de publicidade e nós não somos fazedores de posts, que eu brinco, nós somos produtoras de conteúdo, seja ele em foto, vídeo, texto, áudio, né, e seja ele dentro das redes sociais, junto à imprensa, né, buscando comunicar o nosso cliente dessa forma. Renata, para mim é muito óbvio isso, né, mas quando a gente fala em influenciadores, a gente não fala apenas desse modelo clichê do influenciador digital, que é um rostinho bonito. Não. Qualquer pessoa que tem um destaque na sociedade, pode ser um atleta, pode ser um jornalista, obviamente, ele é um influenciador, né? Então vocês utilizam isso lato sensu, né? Nossa, só para deixar bem claro para o nosso telespectador, completamente, talvez. Né? A gente jamais olha para números. É uma coisa que a gente não gosta de olhar. Até a gente... O mercado valoriza. Valoriza, é isso que eu ia comentar, assim, né? A gente tem algumas coisas tipo, mas a fulana tem 300 mil seguidores. Não, eu não desrespeito os 300 mil seguidores dela, mas para a tua estratégia de negócio, é melhor a gente trabalhar com a fulana que tem 10 mil. Porque a fulana trabalha um conteúdo diferente, a fulana tem uma penetração de público diferente. Ela conversa com o teu público. Exato, daí a gente avalia engajamento, nichado. A gente avalia engajamento, avalia estilo de conteúdo, né? Eu entendo que existem os publis convencionais, mas eu gosto de produzir o conteúdo junto com o influenciador, sentar com ele, pensar na estratégia, né? Então, eu acho que vai um pouco além do publi, né? Aquele post que fala ali a hashtag publi, é isso aí. Eu acho que a gente pensa um pouquinho diferente. Jornalistas, atletas, enfim, a gente está fazendo um trabalho agora que eu não posso falar muito sobre porque ainda não saiu para a rua, mas que a gente vai trabalhar com comunicadores, com jornalistas do Brasil. Então, não é só o que a gente falou, né, o rostinho bonito, não tem nada a ver com moda, porque quando se iniciou a ideia do influenciador era focada em moda, né? As blogueiras. Quem usa o quê, né? Quando eu cobri Quem tá calçando, vestindo. Quando eu cobri São Paulo Fashion Week e Fashion Rio, né, pelas marcas que a gente assessorava na época na empresa que eu trabalhava, a gente focava em blogueiras de moda, depois isso foi mudando. Acho que a gente tem que pensar em criadores de conteúdo, autoridades naquele assunto, né? A gente trabalha tem autoridades em saúde, em tudo. Hoje em dia a gente tem autoridades que falam muito para um público muito grande ou público pequeno com uma alta penetração de todos os assuntos na internet hoje. E não é só Instagram, né? E como é que está sendo sair para trabalhar todo dia, hein? Não está sendo difícil. Com uma neném de 7 meses em casa? Isso não te eu voltei deixa a trabalhar o coração partido, assim? Eu voltei a trabalhar quando ela tinha 1 mês. Mas até então ali no modelo híbrido. Mas eu voltei em janeiro agora já para o modelo... Eu e Renata voltei ao espaço físico em janeiro, porque eu não consegui muito trabalhar em casa com ela, eu não consigo trabalhar em casa da mesma forma. Eu acho complicado. Assim, eu consigo me focar mais na empresa. Parte o coração, com certeza, assim, mas é super importante para ela também. Mas curtindo muito esse momento. Nossa, e é importante para ela entender que a mãe dela trabalha, que a mãe dela, né, enfim, respeito muito quem decide ficar em casa com seus filhos, né, mas eu não conseguiria pelo meu ritmo de Renata de ser mesmo, né. Então, eu acho que é importante para ela entender como é que é a mãe dela e daqui a pouco se inspirar nisso, não sei. Né? Adorei conversar contigo, poder Igualmente. Contar um pedacinho dessa história e, como eu te disse, muito fã da Talentari, de todo o trabalho que vocês... Não sei se a FENAC continua sendo esse grande case de vocês, mas é um grande case, né? Com certeza, a FENAC, vários outros clientes nossos, mas a FENAC foi bacana porque foi bem no nosso começo ali e a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. Eles tinham um ativo maravilhoso e mobilizado, né? Vocês deram vida, né? Movimento. A gente tem muito orgulho, assim, do trabalho que nós fizemos para a FENAC, né? Das diferentes gestões, assim. Então, isso é muito importante destacar, né? Começaram lá com o Toco, que enxergou a necessidade naquele momento, que apostou e depois trocou a administração, né? O Roque Verlang, depois o presidente Márcio. Vocês são gigantes, ocupando muito espaço, porque é óbvio isso, e é o trabalho de vocês. A gente tem uma sinergia legal com a FENAC, assim, eles acreditam muito no que a gente propõe. E eu acho que isso, quando a gente tem isso, essa confiança com o cliente é muito legal, assim. Então, a gente é muito feliz por ter feito parte disso na FENAC. É um grande case nosso, nos impulsionou muito para o mercado e a gente consegue mostrar muito resultado ali, né? Muito bem. Hoje, numa conversa de peso com a diretora da Talentari, a Renata Arteiro. Um grande abraço para toda a equipe, sucesso sempre. Obrigada. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.